Olá, amigos e amigas, estou aqui para gravar mais uma vez esse vídeo. Prometi na semana passada que eu ia falar sobre a experiência que eu tive de visita ao hospital no plano espiritual, né? Aconteceu comigo na semana passada. Então eu vou ler o relato, tá? Porque fica com mais detalhes, mais riqueza de detalhes, tá? Vou ler para vocês essa experiência, espero que ajude, né, algumas pessoas, e depois eu vou comentar sobre um pedido que um inscrito do canal fez a respeito de uma técnica, tá? Então vamos lá, o relato. Acordei por volta das 6 horas da manhã de domingo. Resolvi dormir mais um pouco e assim me entreguei ao sono com a intenção de despertar fora do corpo. Ou seja, eu fiz os exercícios antes de dormir, mas o que aconteceu foi que eu não tive a saída com os exercícios que eu fiz. Então, como eu acordei cedo, o corpo já estava descansado, eu só concentrei que eu queria sair e voltei a dormir. Sonhei que estava andando dentro de um lugar grande, aparentemente normal. Era um saguão. Bem na minha frente, a uns 10 metros, vi um senhor da minha família que havia desencarnado há mais ou menos uns 3 anos. Ao me aproximar dele, minha lucidez abriu. Fiquei consciente de que estava fora do corpo. Nesse momento, percebi uma presença ao meu lado. Eu não só percebi de sentir, tá? Eu vi assim de relance do lado, assim, sem você olhar, você vê que tem alguém assim do seu lado. Tinha alguém, então eu fui levado para ali. Talvez esse alguém tenha me conduzido até ali, para aquele encontro. Ao perceber que estava fora do corpo, comecei a observar o local e vi que se tratava de um hospital, porque tinha enfermeiras, tinha aqueles objetos cirúrgicos, tudo, só que era bem bonito e tudo bem uma sensação muito gostosa de estar ali, sabe? Os enfermeiros com uniforme, acho que marrom claro, outras com azul claro, bem bonito. Ao perceber que estava fora do corpo, comecei a observar aquele local e vi que se tratava de um hospital. Chamei o senhor para sentar em um sofá que havia ali e assim o fizemos. Eu não vou falar o nome do senhor, tá? Porque não vem ao caso, que era da minha família. Tinha também uma mulher junto com esse senhor. Não creio ser amparadora dele, pois ela me fazia muitas perguntas e às vezes como quem acabara de chegar naquele local também. Ela estava bem e o senhor também estava ótimo. Saúde, roupas, fisionomia, tudo perfeitamente bem. O que aconteceu foi o seguinte: não parecia que eles estavam internados ali. Parecia que eles foram levados até ali. Eles já tinham recuperado fazia tempo e parecia que eles foram levados ali para esse encontro, né? Talvez eu fui ali tratar alguma coisa também. Conversamos bastante. Tinha médicas, enfermeiras ali, passando para lá e para cá. Uma enfermeira se aproximou e ofereceu algo parecido com uma torta, porém bem partida em pedaços pequenos. Eu me concentrava o tempo todo para não perder a lucidez em nenhum momento. Em um outro momento, uma das enfermeiras que vinha da sala, isso enquanto eu estava conversando com esse senhor. Em um outro momento, uma das enfermeiras que vinha da outra sala deixou uma bandeja cair e os médicos chamaram a atenção dela, mas de maneira tão dócil que parecia que eles estavam elogiando por ela ter deixado a bandeira cair, né? Porque eles eram tão educados, até na forma de chamar a atenção. Fiz muitas perguntas para ele, para esse senhor, né? E comecei a perceber que talvez ele ainda não soubesse que havia morrido. Isso me chamou muita atenção, porque eu pensei assim, gente, eu acho que ele ainda não sabe que morreu, mas faz tanto tempo que ele está aqui. Mas é assim, né? Quem já leu muitos livros espíritas aí sabe que às vezes a pessoa fica lá e ainda não sabe que morreu, tá lá vivendo e não sabe. Olhei para uma médica que estava à nossa frente, né? Que manuseava alguns equipamentos. Não era pra gente, tá? Ela tava assim, mas era como se fosse uma sala, um saguão, era bem diferente, não dá para explicar assim. Manuseava alguns equipamentos. Ela era negra, bem simpática e aparentava ter uns 30 anos, cabelo na altura dos ombros, bem cacheados.
Tentei ler o nome no jaleco marrom claro. Só me lembro de 3 primeiras letras. SHE. Era Shirley, Sherenai, sei lá, era um nome muito diferente, que eu nem conseguia pronunciar. Perguntei discretamente a ela se aquelas pessoas ali, incluindo o senhor que eu estava conversando, tinham recebido algum medicamento para despertar a consciência. Mas perguntei bem discretamente, só perguntei se eles tinham recebido algum medicamento para despertar. E ela entendeu a pergunta. Na verdade, ela entendeu minha pergunta, que eu queria, na verdade, saber se alguém já havia avisado para eles que eles tinham desencarnado. Ela respondeu que não tinham recebido nenhum medicamento para despertar e deu um leve sorriso, feliz por perceber que eu estava lúcido fora do corpo e queria ajudar de alguma forma. Voltei a atenção para o senhor e perguntei para ele: "E se o senhor, porque a gente foi, eu falei com ele, você sumiu lá de casa, né, tentando dar para ver se ele falava, né? Você sumiu lá de casa, não, depois eu vou aparecer, etc e tudo". E aí eu fui e depois que essa moça falou, eu fui e falei com ele, mas aqui, um exemplo. E se o senhor já tiver morrido? Né? Ele respondeu quase antes de eu terminar a pergunta. Bom demais, ué. Percebi que ele disse isso pelo fato de que a vida ali parecia ser bem melhor do que aqui. Então ele respondeu, bom demais, ué, porque ali parece que ele tinha muito mais acesso às coisas boas e tudo. Era bem mais tranquilo, né? Nesse momento eu disse a ele e à moça que estava ao lado dele que eles já haviam desencarnado. Um detalhe importante: lá fora do corpo eu conhecia essa moça. Sabia quem ela era, mas no plano físico eu não conheço. Isso acontece muito, é muito estranho isso. Você tá fora do corpo, você conhece a pessoa, ele sabe quem é, mas quando você volta, parece que seu cérebro físico não tem o registro dessa pessoa. Então, como ele não tem, é difícil você saber. Nesse momento, disse para ele, já haviam desencarnados, né? Bom, depois de dizer que eles agora estavam no plano espiritual, eles se levantaram. Acredito que alguém veio buscar eles para levar para um outro lugar. Nesse momento, eu disse a eles: fico muito feliz por saber que agora vocês estão bem e seguirão em paz, mas ao mesmo tempo fico muito triste por saber que não vou vê-los mais. Disse isso, pois naquele momento eu sabia que eles iriam ser conduzidos a uma colônia ou outro plano no qual eu não teria acesso, pelo menos foi o que eu senti. Isso me doeu tanto que comecei a chorar enquanto eles iam caminhando na minha frente, né? Ele se levantou e foi passando na minha frente devagar com a moça. Chorei tanto, tanto que comecei a me preocupar em perder a lucidez, porque quando a emoção está muito forte, corre isso de você perder a lucidez. Que comecei a perder a lucidez por conta da emoção descontrolada. Minhas pernas enfraqueceram, caí de joelhos no chão, continuei chorando forte e fui tracionado imediatamente para o corpo físico. Abri os olhos e estava com o rosto e o travesseiro molhados de tanto chorar. Isso acontece, tá, gente? Bom, então é isso que eu queria falar com vocês, né? Contar essa experiência maravilhosa que eu tive. E agora eu vou direto ao ponto para o vídeo não ficar grande demais, né? Deixa eu dar o zoom aqui para melhorar isso. Então, um rapaz perguntou sobre o mantra Faraon para sair do corpo. Esse mantra ele é da gnose, né? Quem estuda a gnose do Samael Aunwer. Eu fiz um pouco de estudo sobre a gnose e eu descobri esse mantra numa época também. E como eu gosto de testar essas práticas para tentar sair, eu falei, vou testar esse mantra. E testei, né? Eu pego uma prática e tento fazer ela por um mês, mas eu não faço um mês, porque geralmente eu saio antes de dar um mês com a prática, né? Então eu saio às vezes na primeira semana, às vezes no primeiro dia. Então eu faço mais alguns dias para ver se é por causa da prática. E aí, essa prática, eu tive umas 3 saídas com ela. E então eu falei, funcionou para mim. Então eu descartei, não descartei, né? Arquivei ela. Falei, essa é uma das que funcionam para mim.
que eu gosto de testar as técnicas, de sair as que funcionam comigo e outras que não funcionam, ok? Então, funcionou, tá? A técnica consiste no seguinte: você deita para dormir, né? E relaxa e concentra no mantra Faraon. E aí você começa a fazer. Tem várias formas, né? Uma delas você pode inspirar e soltar o ar falando, né? Ra, Aí você faz isso umas 5 vezes, 10 vezes, e depois você continua só mentalmente, repetindo mentalmente, né? O Fá, Rá, Om. Só que tem que ser dessa forma mesmo, tá, gente? Ó, Fá, Rá, Om. E aí você continua mentalmente até dormir. Até dormir você vai se despertar fora do corpo ou então saindo do corpo, ok? Espero que tenham gostado da experiência. Comentem aí também sobre alguma experiência que vocês tiveram. Muitas pessoas, como não abrem a lucidez fora, acabam trazendo essa experiência como um sonho na sua memória, né, quando acorda. Então comentem aí, porque com certeza todos nós saímos do corpo durante a noite. Grande abraço.